dia, tudo bom com vocês? Eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física, e agora, oficialmente, vamos dar abertas as temporadas de resolução de exercício da Educação Física na prova do Enem. Então, aqui a gente vai fazer um mapeamento, um esmiuçamento de como resolve a questão de forma detalhada, tranquilo? Então, vamos devagar, calmo e foca na tela. Para a gente abordar um pouquinho melhor, vamos só recapitular, relembrar, remember, que a gente abordou o aspecto da cultura. Então, a cultura, só para recapitular, conhecimento de um grupo, conhecimento de uma sociedade, vão ser todas as dinâmicas, rotinas, rituais, religião, todo o aspecto de saber de um grupo que é compartilhado, trocado, a gente vai ter isso no aspecto da cultura. É esse o nosso direcionamento da resolução das questões. Além disso, a gente tem que lembrar que tem um aspecto da diversidade. Olha aí na tela, ó, diversidade. A gente tem a diversidade como expressão do ser e esse aspecto principal que é o identitário, que é o quê? Você se reconhecer como indivíduo a partir das trocas que você tem com o outro, com o grupo que você vivencia, mas não de forma determinante, não de forma delimitativa. É algo identitário, aquilo que você se identifica, se reconhece e vai fazendo parte do seu ser. Tranquilo? Compreendido isso, eu já tinha deixado uma dica aí que a cultura é identificação, não é condenação, não é porque você tem determinado aspecto de conhecimento que você está condicionado a mantê-lo e não desenvolver nenhum outro aprendizado. Você tem sim essa possibilidade de evoluir, de transcender, beleza? Compreendido isso, agora oficialmente vamos para o exercício, né? A hora de brincar, aquela questão básica de Enem. Vejam aí a estrutura da questão do Enem. Vejam os segmentos, observem. Em uma outra aula, a gente já colocou essa questão que era para ver como que vocês estavam, como é que vocês desenvolveram ela. Qualquer coisa, acessa a plataforma para rever e já ir mapeando, mas aqui a gente tem ela e a gente vai detalhadamente resolver ela. Inicialmente, vamos à leitura geral dela aqui, ó. A Unesco, aí tem a definição do que seria a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, reconhece mais de 6.000 línguas no mundo, a cerca de 70% delas estão em risco de extinção, o que evidencia a importância de preservar e valorizar a diversidade cultural em suas diversas formas. Com base na cultura corporal, analisa as seguintes afirmativas, aí tem as afirmativas, tem as alternativas, e aí eu lhe pergunto, você lembra do que eu acabei de falar? Não? Pois bem, é isso que é fazer o Enem. As questões são muito extensas, mas é porque ela quer que você consiga ter uma leitura dinâmica e você consiga mapear rapidamente o que ela quer saber de você. E aí, com base nesse conhecimento prévio, lembra que é um aspecto da vida, o Enem está ali buscando entender, identificar como é que você correlaciona essas informações com seus saberes. Então, ela quer, tem uma questão, tem uma pergunta, mas que ela vai se correlacionar com alguma prática de conhecimento que você tem. Então, aqui tem um direcionamento, tem um texto principal, um texto base, mas não necessariamente é o que ele quer. O que ele vai querer é o que está escrito no comando, mas para isso a gente vai começar a fazer o método Jack Stripador, porque macabro. Não, é porque a gente vai por partes. Então, vamos lá, por partes. A primeira coisa que a gente vai fazer para começar a resolver oficialmente essa questão é identificar o comando. O que a pergunta quer saber? Primeira coisa, tem a questão, vamos buscar mapear naquela estrutura, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Vejam nessa estrutura aonde está o comando. Vamos ver o comando, ó, considerando as alternativas acima, assinale a alternativa correta. Nada mais é do que identificar a alternativa correta. Mas é claro, professor, não, porque às vezes ele pode querer a incorreta com base no quê? Vejam aqui, ó, com base nas afirmativas acima. Então, eu vou ter que identificar acima quais são as opções corretas, quais são as alternativas corretas. Vamos voltar para a nossa estrutura. Tá aí a estrutura. A gente tem o comando, considerando as afirmativas acima, assinala a alternativa correta, e aí a gente vai para a segunda parte, que é justamente identificar o tema.
Para isso, a gente vai ter que fazer aquela breve leitura naquele comando principal. Vamos voltar. Eu sei que vai ficar isso aí indo e vinda, mas é porque eu quero que vocês façam essa associação, que é a coisa mais importante da aula de hoje, tá bom? Então, dentro dessa questão, nós temos ela integralmente, mas aqui a gente vai apenas identificar o tema. E aqui tem o trecho que é para identificar, que é o seguinte. Como a gente já fez a leitura, a Unesco estava lá, reconhece mais de 6.000 línguas no mundo e cerca de 70% delas estão em risco de extinção, o que evidencia a importância de preservar e valorizar a, olha em destaque, diversidade cultural em diversas formas. Tá falando sobre línguas? Começou ali falando sobre línguas. Tá perguntando quem é a ONU? Não, ali deu a informação de onde veio esse conhecimento. Mas o tema, qual é o direcionamento daquela questão, é esse em destaque, ó, a importância de preservar e valorizar diversidade cultural. Esse é o tema da questão. Esse é o tópico que vai nos direcionar para resolver a questão. Então, a gente tem que saber qual é o conhecimento prévio que eu tenho que ter sobre diversidade cultural. E isso eu já apresentei para vocês. Qualquer coisa, acessa a plataforma que é para vocês terem um mapeamento. E a gente já sabe sobre diversidade cultural, fazendo aquele resgate. Existe uma cultura única? Não. São amplas, são diversas. É importante valorizar, é importante reconhecer e é importante compreender que não existe uma cultura melhor que a outra. É importante compreender que a gente vai agregando informações, que a gente vai trocando. E isso que vai tornar a cultura diversa, porque existe essa possibilidade de troca e essa troca vai ampliando e surgindo e formulando novos tipos de saberes, novos tipos de cultura. Tranquilo? Então a gente já sabe qual é o direcionamento do tema. A gente consegue avançar mais um pouquinho para a terceira parte, que é executar o comando. Qual era o comando? Eu tinha que identificar nas alternativas qual era a correta. Então, ó, com base na cultura corporal, analise as afirmativas. O que ela quer que eu faça? Foca na tela novamente. 3, 2, 1, foi. Analise. Vamos analisar as afirmativas. O que são as afirmativas? Lá na estrutura nós tínhamos o tópico 1, 2 e 3. Aquilo ali estava informando, eu estou afirmando no tópico 1, determinada informação. No tópico 2, outra informação. Ele estava afirmando. Será que aquela afirmativa ela é verdadeira? Será que ela é errada? Será que ela apresenta algum erro? Será que ela é um fake? Então a gente tem que analisar, identificar, ver a estrutura dela e abordar o aspecto do quê? Da cultura corporal. A gente estava falando do tema diversidade cultural relacionada ao quê? Cultura corporal. Então é como o corpo, vamos pensar no corpo, se expressa culturalmente e como se expressar pode ser diverso, pode ser distinto. Existe uma dança? Não, existem diversos tipos de dança. Existe um esporte? Não, existe diversos tipos de esporte. No Brasil, o futebol é o mesmo futebol dos Estados Unidos? Não, porque a cultura esportiva lá é diversa, é distinta. Então, a gente vai nesse sentido compreender como o corpo se expressa culturalmente de forma diversa. Tranquilo? Compreendido? Então agora vamos oficialmente analisar as afirmativas. A primeira diz o seguinte: a cultura corporal é um conjunto de práticas e saberes relacionadas ao corpo e aos movimentos humanos e é construída social e historicamente, variando conforme as diferentes sociedades e épocas. Pensa, com calma, respira. A cultura é um conjunto de práticas e saberes? Cultura é prática, costume, ritual. Sim, é uma prática de saberes relacionadas ao corpo. A gente está falando aqui de cultura corporal. Se é corporal, é claro que a gente vai fazer essa associação ao corpo. Então, são saberes do corpo. Tranquilo? Algum erro até aí? Por enquanto, não. É construída socialmente, historicamente? Com o passar dos tempos, com a evolução, essa troca de quê? De pessoas. Não existe a cultura do indivíduo, existe a cultura que ela é desenvolvida socialmente, em grupo. Então, por enquanto, está tudo certo, variando conforme as diferentes sociedades e épocas. Foi o que eu acabei de mencionar. A cultura do Brasil vai ser a mesma dos Estados Unidos? Se a cultura da minha casa não é a mesma da casa do vizinho, então é claro que vai ser diverso. Então, a alternativa, quando a gente analisa ela está o quê? Correta, belíssima. Então a gente já tem esse primeiro direcionamento.
a alternativa 1, a afirmativa 1, ela está correta. Então, quando a gente analisa lá as alternativas, ó, a gente tem que procurar onde tiver o 1, porque se tiver o 1, vai estar certo. Então, qual vai ser o próximo passo? Vai ser o quarto passo, que é eliminar o que não é certo, com base nas alternativas. Vejam, a gente tem a A, tem a B, tem a C, tem a D, e aí elas vão fazendo o direcionamento. Se a gente sabe que a alternativa 1, que a afirmativa 1 está correta, quem não tiver ela vai estar errado. Ó. Na letra C, apenas a afirmativa 2 e 3 estão corretas? Não, porque a gente sabe que a afirmativa 1 está certa, então a gente já deleta, elimina. A alternativa D, apenas a afirmativa 2 está correta? Não, a gente sabe que 1 está certo, então precisa ter 1. Alternativa E, todas as afirmativas estão corretas? Pode ser, não sabemos, mas se quer dizer todas, a 1 está lá, então a gente já deixa em stand-by, assim como a alternativa B e A. Seguindo mais um pouco, a gente tem uma outra afirmativa para analisar. Vamos lá. A cultura corporal está presente em diferentes manifestações culturais, como danças, jogos e rituais. Isso é fake ou fato? Atenção, se você prestou atenção, a gente consegue ver que está falando aqui justamente o que a gente já aprendeu, que é essas diferentes manifestações diversas. Tem dança, tem jogo, tem esporte, tem rituais. Então, todo esse conjunto, ele é correto, e até porque a cultura corporal engloba diferentes manifestações culturais, diversidade cultural. De forma geral, resumindo, a gente já sabe que a cultura vai ser relacionada a esses conhecimentos, e esses conhecimentos eles vão ser amplos, múltiplos e diversos. Então, tem esse direcionamento, já fica com um alerta de tipo, opa, pode ser que esteja tudo certo. E aí a gente mantendo o sistema do Jack Stripador, se a gente já sabe que a alternativa 1 está certa e a alternativa 2 está certa, a gente tem que procurar lá nas questões, lá nas alternativas, nas opções, algo que tenha 1 e 2. Vamos ver? 3, 2, 1, olha aí. A gente já viu aí, ó, a letra A, apenas a afirmativa 1 está correta? Ela está, isso é uma informação verídica? É, porém, olha esse destaque em vermelho. Apenas a 1 estava correta? De forma alguma. A gente viu que a 2 também está correta. Então, a gente está ali, ó, entre apenas a afirmativa 1 e 2 estão corretas, ou todas. Para a gente poder confirmar se todas vão estar corretas, a gente vai ter que fazer o quê? A análise, que é o direcionamento do que a gente já viu, da alternativa 3. Então, vamos ver a afirmativa 3, se ela vai estar correta ou não. Aí, ó, a cultura corporal é exclusivamente relacionada às atividades esportivas. Veja o destaque, exclusivamente. Fiquem sempre alertas a esse tipo de comando, a esse tipo de palavra que faz essa delimitação única, apenas, exclusivamente. Isso pode dar uma sensação de exagero. E esse exagero pode ser um indicativo de temos um erro aqui, temos uma pegadinha aqui. Então, quando a gente analisa que a cultura corporal é exclusivamente relacionada à atividade esportiva, a gente já sabe, com base em todo esse conhecimento que a gente construiu, que vai estar errado. Por quê? Porque ela é diversa, ela é ampla, ela é muito mais que um esporte. A cultura pode ser língua, a cultura pode ser uma religião, a cultura pode estar relacionada às diversas práticas de dança, de ginástica, de lutas. É muita possibilidade. Não tem como dizer que é exclusivamente esporte. Compreendido? Então, ó, a cultura não se limita apenas a atividades esportivas, mas está presente em diversas práticas e saberes relacionados ao corpo e aos movimentos humanos. Então, a afirmativa 3, ela está incorreta, é incorreto afirmar isso. Logo, a gente, no método lá, ó, eliminar o que não está certo, eliminou porque todas as afirmativas estão corretas? Não, não tem como. Então, quando a gente faz essa abordagem, a gente já tem o passo 5, que é marcar o gabarito, ó, considerando as afirmativas acima, assinala a alternativa correta, e a gente já sabe que a 1 está certa, a 2 está certa, então o gabarito é B. E aí, foca em mim. Dica. Tem a resposta? Sabe a resposta? Faz o quê?
marca o gabarito. Bolinha, pretinha, bonitinha, preenchidinha, todinha. Já vai direto, vai fazendo esse mapeamento, você vai conseguir ganhar um tempo ali de tipo, depois vou deixar, não dê, dica de mãe, não deixa para amanhã que você pode fazer hoje. Sabe a resposta? Marca, não fica titubeando porque você vai abrir margem para tipo, e se? Não, é isso, eu tenho confiança, eu tenho conhecimento, eu tenho saber. E aí, com base nisso, a gente faz o resumo do que realmente é a cultura. Então, em resumo, o papel da cultura é transformar não apenas o corpo em seus aspectos biológicos, mas também em seus aspectos psicológicos, estéticos, éticos, sociais e conceituais. Além disso, a cultura proporciona diversas experiências ao homem ao longo de sua vida, modificando hábitos, maneiras e costumes e em diferentes regiões e épocas, ampliando seu olhar crítico em relação às informações obtidas. De forma geral, cultura, troca de conhecimento, construção de um novo saber. Esse conhecimento, essa construção de saber, ela na parte da educação física, na parte da cultura corporal de movimento, está relacionada a essa diversidade de se expressar, a diversidade de você poder ser. E você é com base naquilo que você obtém de conhecimento, que você obtém de informação. E isso vai se desenvolvido ao longo do tempo. Assim, como eu posso dizer de forma simples, assim como a gente aprende com os nossos pais, a gente também vai ensinar para os nossos filhos. E aí essa construção de saber, ela não vai ser condicionada. A prática que os seus avós tinham, provavelmente não foi a que os pais de vocês passaram e não é a que vocês têm e nem será a que vocês repassaram. Mas aquele saber raiz, o básico, ele acaba sendo difundido, mas de uma forma adaptada, de uma forma diferente, mas continua sendo conhecimento. E por isso que acaba sendo diverso. Um exemplo muito comum é a gente pensar na cultura de jogos de rua, se a gente pensar no tecbol. O tecbol é uma prática que uma pessoa desenvolve, mas que tem base em uma referência no beisebol, que é de outra cultura, que é de outro período, mas que a gente vai fazendo correlações, adaptações e inovações, porque a gente vai construindo essa nova identidade. Nós, como os indivíduos, a gente tem essa possibilidade de construir e de ser fluido nas transformações. Então, quando a gente pega a questão de forma geral, a gente identifica o tema, a gente correlaciona, nesse caso, na aula específica de hoje, a gente está abordando sempre o aspecto da cultura, que é um dos principais no contexto da educação física. Mas o mapeamento e a construção e a resolução das questões sempre vai ter esse mesmo segmento, a estrutura inteira da questão. A gente faz o mapeamento, identifica o tema, identifica o comando e executa com base no nosso saber. Beleza? Espero que tenha ficado claro a forma de resolver as questões. Espero que vocês tenham compreendido o aspecto da cultura. Em um outro momento a gente vai fazer mais resoluções. Isso aqui é só a dinâmica, a técnica, para a gente poder ter já uma base de tipo como resolver uma questão do Enem. Com calma, paciência. E agora, com a técnica aprimorada, a gente tem capacidade de evoluir e ampliar ainda mais o nosso saber. Vejo vocês em uma próxima aula. Eu fico por aqui e até mais.